Bom, 12h40 agora. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Nós vamos falar agora das notícias do Legislativo sobre economia nas contas públicas, aproximação da Câmara com a sociedade, pautas qualificadas e transparência. Tudo isso marca os 100 dias da nova mesa diretora. Iniciar um trabalho resgatando o uso do local onde aconteceram as reuniões da Câmara de Campinas desde 2007. Essa foi a primeira meta da mesa diretora eleita para o biênio 2023-2024, que completou na última semana 100 dias de gestão. Ela é formada pelos vereadores Luiz Rossini, que é o presidente, Rodrigo da Farmadique, primeiro secretário, Juscelino da Barbarense, segundo secretário, e que tem também na terceira e quarta secretarias os vereadores Marcelo da Farmácia e Edson Ribeiro, respectivamente, além de Carlinhos Camelô e Arnaldo Salvetti na primeira e segunda vice-presidências. Já Fernando Mendes é o corregedor da casa, tendo como corregedor substituto o vereador Jair da Farmácia. Nós chamamos, assim que assumimos a presidência, uma reunião com todos os diretores de todos os departamentos. Falamos da importância e necessidade da Câmara voltar e retomar os trabalhos aqui na nossa casa, né, com o plenário em ordem. Enquanto ficamos lá no Teatro Bento Quirino, cumpriu um papel, uma finalidade, mas não era o local adequado. E foi incrível como todos os servidores toparam o desafio, um esforço concentrado, arregaçaram as mangas e conseguimos agilizar as providências, as ações aí que permitiram que no dia 1º de fevereiro pudéssemos iniciar o período legislativo já no nosso plenário reformado, que é um local melhor para receber a população, oferece melhores condições de trabalho para os servidores da Câmara, para os próprios vereadores, né, para a população. Foi a primeira grande tarefa e fico feliz, né, da gente ter conseguido cumprir essa meta. É comum que as gestões públicas façam um balanço dos 100 primeiros dias de trabalho, sejam elas legislativas ou executivas. E aqui na Câmara Municipal de Campinas não é diferente. São várias ações desde que a nova mesa diretora da casa assumiu em 1º de janeiro deste ano. O conjunto delas gerou uma economia de 30% em relação aos gastos no mesmo período de 2022. Era uma demonstração de eficiência, né, com o gasto dos recursos públicos. Isso se deve à nossa equipe interna de profissionais que analisam, verificam, revisam os processos, que fazem o trabalho no sentido de economizar aquilo que é possível, né? Então, esse ganho de eficiência é resultado de um trabalho coletivo, de uma equipe séria, de todos os departamentos da Câmara Municipal de Campinas. A gente tem que dar o exemplo. O uso da tecnologia foi algo que gerou economia de papel, transparência e integração com a população. Com uma nova identidade visual, um QR Code foi criado para quem vinha às reuniões ordinárias ou extraordinárias para a votação dos projetos ou mesmo para quem acompanha pela TV ter acesso à pauta com os detalhes de cada proposta que é discutida pelos parlamentares. Além disso, diariamente são enviadas as notícias publicadas no portal do Legislativo Campineiro. As pessoas que entrarem no site e quiserem receber um resumo dos acontecimentos da Câmara, diariamente a Câmara produz um conteúdo com fala de vereadores, os assuntos que foram debatidos e manda para o WhatsApp dessas pessoas que se cadastraram. Isso é uma maneira de você informar mais rapidamente o que acontece na Câmara. E a gente quer continuar nesse processo de aperfeiçoamento e de inovação para tornar a Câmara cada vez mais transparente e cada vez mais perto da sociedade e da população. Então, a ação de criar uma identidade visual para a Câmara, com um logotipo próprio, ao invés de usar o brasão que confundia Câmara e Prefeitura, a equipe de comunicação, a diretoria de comunicação da Câmara produziu, né, um logo que caracteriza a cúpula do nosso plenário de uma forma estilizada, mas já é para mostrar que a Câmara é um poder independente. Isso aos poucos vai mostrando que somos
poderes separados, né? Prefeitura e Câmara Municipal. Então, também foram implementadas ações que passam pela educação e cidadania, com a retomada do Parlamento Jovem, com as inscrições já encerradas, que traz uma novidade, o projeto Câmara nas Escolas, que tem como ferramenta um gibi, que trata de forma lúdica em ambiente escolar o trabalho do Legislativo. Retomar o Parlamento Jovem é algo que havia uma grande expectativa por parte das escolas, por parte dos estudantes e por parte da própria Câmara, através da Elecamp. Então, nesse segundo semestre, teremos novamente essa Câmara cheia de vida, né, recebendo estudantes de várias escolas da cidade. E, complementarmente, o projeto desenvolvido pela Elecamp, que chama Câmara nas Escolas, produziu um gibi. Aliás, quem produziu o gibi foi a equipe de funcionários da Câmara, né, através da diretoria de comunicação, contando o apoio com servidores de todas as diretorias, com o objetivo de mostrar, levar para dentro das escolas, colocar na mão dos alunos de todas as idades, de uma forma assim, além de lúdica, mas muito objetiva, para mostrar o que é a Câmara, qual é o papel do Poder Legislativo, como é que funciona, qual é a missão dos vereadores, como é que é elaborado um projeto de lei, como a população pode participar, a importância, inclusive, de acompanhar as discussões, os debates da Câmara, com joguinhos, com alguns passatempos. Então, esse gibi também é uma forma de você mostrar para a cidade o que é o Poder Legislativo e contribuir com esse processo de formação da consciência cidadã. E eu fico muito feliz de ver a resposta com que os servidores da Câmara têm dado a essa meta, né, de fortalecer, valorizar o Poder Legislativo, dar conhecimento para a sociedade de que a Câmara é importante, que a atuação dos vereadores é necessária para a democracia, para o governo do município, para melhorar a qualidade de vida das pessoas, né? E a gente quer caminhar com outras ações nessa linha. Rossini destaca também o Câmara Integrada, implementado em março, que, a exemplo das organizações corporativas com seus colaboradores, integra no âmbito do Legislativo servidores, comissionados e prestadores de serviços. Nós vivemos num ambiente que, às vezes, a discussão política, as tensões de natureza política tornam esse ambiente um pouco pesado, né? Então, o que a gente quer, apesar de continuarmos fazendo os embates políticos, as discussões, o clima organizacional deve ser saudável. E as pessoas se cruzam nos corredores e muitas vezes não se conhecem. Então, esse programa de integração, que foi uma proposta, né, da Coordenadoria de Saúde, visa melhorar o clima organizacional, cuidar, obviamente, dessa qualidade de vida dos servidores e permitir essa integração. Há tanta riqueza, histórias de vida, né, grandes conteúdos, né, que quando você se encontra, isso se revela. Inclusive, nesses encontros, a gente está fazendo o que a gente chama show de talentos. São servidores da casa que tocam violão, órgão, que cantam ou que fazem alguma atividade lúdica, né, para se apresentar, que as pessoas possam conhecer também, às vezes, essas virtudes e qualidades que ficam, às vezes, escondidas, né? Na nova gestão da mesa diretora, teve inovação também na TV Câmara, com novos programas, parcerias para a divulgação de feiras de cães e gatos para adoção e, inclusive, um podcast. Essa parceria com o Conselho Municipal, né, de Proteção e Defesa Animal é fundamental. Hoje existem políticas públicas voltadas à proteção e bem-estar animal, existem várias entidades protetoras de animais e normalmente elas fazem aos finais de semana as feiras de adoção. Então, nessa parceria, a Câmara, ao longo da semana, vai produzir um programa de 5 minutos divulgando as feiras de adoções, inclusive mostrando os animaizinhos que estão aptos para serem adotados. Então, é uma ação de utilidade pública, sem dúvida. E essa coisa de mostrar que o vereador é uma pessoa, é um ser humano, ele tem família, né, ele vive no meio da comunidade através desse podcast, busca não só aproximar o vereador da população, como desmistificar, como se o vereador fosse um ser extraterreno, né? Os vereadores também
como todos os cidadãos, né, tem emoções, sentimentos, tem hobbies, e conhecer às vezes o lado que não aparece no dia a dia do vereador é uma forma de você mostrar também na integridade assim, a personalidade, o que é o vereador de Campinas. Assim como a ideia de fazer o café com o presidente é a oportunidade do presidente poder semanalmente fazer um resumo daquilo que aconteceu na Câmara e anunciar algumas ações, projetos, temas, seminários que a Câmara vai desenvolver. Tudo com o objetivo de aproximar cada vez mais a Câmara da sociedade. E os desafios da mesa diretora no biênio 2023-2024 não param por aí. Aprofundar ainda mais a discussão dos temas que são importantes para a cidade, né? Chamar seminários, debates, audiências públicas. Nós queremos, estamos estudando a possibilidade de fazer com que a Câmara possa realizar debates públicos, audiências públicas nos bairros, ao invés da população ter que se deslocar para cá, que a gente possa levar os vereadores nas regiões da cidade, né? Eu acho que isso pode ser uma coisa muito interessante. É importante até para as pessoas terem esse contato, essa proximidade com os vereadores e com a Câmara. Nós temos também um projeto que é dar visibilidade ao acervo documental que nós temos na nossa biblioteca. Nós temos documentos históricos que contam a história do desenvolvimento da cidade, que são objetos de pesquisa muitas vezes, mas que a gente precisa, além de preservar, dar acessibilidade à população, para estudantes, alunos, né, de todas as escolas, né, e cidadãos que têm interesse para acessar esses documentos. Então a gente está trabalhando na proposta de criar o que a gente está chamando de memorial da Câmara, né, para valorizar esse acervo que é riquíssimo, né? Então são desafios que estão colocados na nossa frente que a gente pretende implementar, se Deus quiser, o mais breve possível. Bom, 1h mais 4 minutos, a gente segue aqui com as notícias do Legislativo. Ontem muitas reuniões aconteceram aqui no Legislativo. O relatório que investiga as ações violentas de grupos neonazistas e fascistas em Campinas foi apresentado e aprovado durante a 5ª e última reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito Antifascista, que é presidida pela vereadora Mariana Conte. Acompanhe. Foi realizada nesta terça-feira, 18 de abril, a 5ª reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar ações violentas de grupos neonazistas e fascistas em Campinas. Integram a comissão, como presidente, a vereadora Mariana Conte, relatora, a vereadora Guida Calisto, o vereador Gustavo Peta e o vereador Rodrigo da Farmadic, membros da CPI. Durante a reunião, o relatório final da CPI antifascista foi lido, apresentado e, após deliberações, aprovado. A vereadora Mariana Conte destaca a importância da CPI. Eu entendo que essa CPI ela foi inovadora nesse sentido e a produção desse relatório pela vereadora Guida Calisto e a aprovação, hoje ela cria tanto uma questão de uma memória, né, desse trabalho, a sistematização do que é esse fenômeno. Eu achei interessante a fala do vereador Rodrigo da Farmadic, que colocou que ele tem uma certa dificuldade de compreender, né? Então, na verdade, eu acho que essa é uma dificuldade que está generalizada no país, né? A compreensão do que é esse processo. Então, nós também buscamos trazer o acúmulo de pesquisadores das universidades públicas, de antropólogos, de pessoas que estão fazendo jornalistas, militantes de direitos humanos que estão lidando diretamente com isso, para que a gente fizesse uma sistematização do que é esse fenômeno e para que a gente pudesse, a partir disso, também pensar formas e saídas de como que deve ser, como combater, né? Como que deve ser o combate, seja da Câmara de Vereadores, seja da Prefeitura Municipal, seja do Ministério Público, da Polícia Civil, da Secretaria Municipal e Estadual de Educação, enfim, de um conjunto aí, porque esse é um problema que nós vamos ter que enfrentar. E a gente só enfrenta um problema olhando para ele e olhando para ele com a cara que ele tem. Então, eu acho que esse foi o mérito da CPI, enfrentar o problema de frente.
Mariana esclarece que o relatório deve ser publicado no site da Câmara e enviado para diversos órgãos, entre eles a Secretaria Municipal de Educação. Claro, a gente também aprovou aqui, nós vamos mandar para a Secretaria de Educação Municipal, para a Secretaria Estadual, para a Prefeitura, para os órgãos de controle, Ministério Público, Conselho, enfim, vamos mandar para o conjunto de órgãos, também para as entidades que participaram desse processo. Nós vamos fazer a publicização desse relatório. Em seguida, a Comissão Permanente de Política Social e Saúde realizou uma reunião que debateu e aprovou 2 projetos de autoria do Executivo. Confira como foi. A terceira reunião ordinária da Comissão Permanente de Política Social e Saúde, que tem como presidente o vereador Paulo Haddad, votou 2 projetos no plenário José Maria Matozinho da Câmara Municipal de Campinas. Também participaram da reunião os vereadores Marrom Cunha e Otto Alejandro. Ambos os projetos foram aprovados. Senhor presidente, favorável. Vereador Otto Alejandro. Eu sigo o relator, favorável. O meu voto também é favorável, então com 3 votos favoráveis, está aprovada a matéria, está aprovada o projeto. Votamos 2 projetos importantes, vindo do Executivo, né, o selo Empresa Amiga da Mulher, um PLO importante, né, que passou pela nossa comissão e havia necessidade da gente deliberar, e até pelo parecer favorável do relator, professor Alberto, que a gente decidisse em plenário. Então, nós votamos favorável a esse projeto. E o projeto da reestruturação da Secretaria de Saúde, um projeto extremamente impactante para a cidade de Campinas. Esse projeto que passou por audiência pública, eu tive a oportunidade de presidir enquanto membro e presidente, né, da Comissão de Política Social e Saúde. Ele muda toda a estrutura, dá uma formatação diferente, até para que novas unidades básicas sejam incorporadas, a telemedicina, alteração, né, de portaria, né, dentro da recepção das nossas unidades básicas, enfim, informatizar todo o nosso, as informações dos pacientes, né, um prontuário eletrônico, enfim, é uma nova formatação da Secretaria de se fazia necessário passar pela Comissão de Política Social e Saúde para tramitar, continuar nas outras comissões para serem aprovadas. O presidente do colegiado lembra que a comissão está sempre aberta às pautas. Nós já temos uma outra reunião, se eu não me engano, é o próximo dia 15 agora de maio, enfim. Muitas vezes a gente tem aí a presença de algum diretor ou secretário para que possa nos prestar informações de tudo que está acontecendo dentro da Secretaria, das ações da Secretaria, as abordagens dentro dos desafios, né, apresentados pela população, ou seja, os nossos munícipes, eles estão sempre cobrando e cobram a nós também, vereadores, que somos os representantes deles na Câmara Municipal, fazendo essa interface com o Executivo, com o prefeito. E à tarde, a Comissão Permanente de Políticas de Prevenção às Drogas se reuniu pela 4ª vez este ano e debateu o tema: as drogas e a violência doméstica. Presidida pelo vereador Nelson Osseri, a Comissão Permanente de Políticas de Prevenção às Drogas debateu o tema: as drogas e a violência doméstica. Segundo uma pesquisa da Rede de Observatórios da Segurança, a cada 4 horas, ao menos uma mulher é vítima de violência doméstica no Brasil. O parlamentar enxerga um percentual relevante de casos ligados às drogas. Realmente são dados assim que nos assusta, e eu tenho absoluta certeza que muitos casos são relacionados ao uso e abuso de drogas. Seja elas substâncias lícitas ou ilícitas. Eu tenho alguns dados que mostram não só atos de criminalidade, como também de violência, envolvendo violência doméstica. Coloca-se aí 45% dos casos de violência doméstica, violência física, violência verbal, violência sexual. A pessoa, o autor dessa violência, né, ele está sob efeito de substâncias.
E hoje o perfil do brasileiro mudou muito, ele não é usuário de uma única substância, de uma única droga. A convidada Márcia Soares realizou uma palestra e contou sobre o trabalho desenvolvido como advogada e pastora. Nós fazemos um trabalho onde, no ano de 2022, nós fizemos uma média de 60 medidas protetivas no nosso escritório jurídico, em total sigilo. Nós não divulgamos momento algum. Nós falamos da estatística de um modo geral nas nossas palestras, mas não indicamos como, quando, como, nem porquê, nem quem. Fizemos aí um atendimento em 2022 de 1.000 mulheres nas nossas conferências. Essas conferências têm ensinamento para todas as áreas: violência doméstica, relacionamento abusivo, relacionamento de casais, economia do lar, criação de filhos e etc. São conferências onde não há valor de inscrição cobrado, totalmente gratuita, e onde passamos o dia ali falando com Deus. Para mudar esta situação, o vereador Nelson Osseri quer uma atualização das políticas públicas. É muito preocupante e políticas públicas precisam ser atualizadas, né? Não dá mais para a gente sustentar só os dados, e sim medidas que possam acompanhar essa avalanche de tragédia, de situações que refletem em todos os ambientes, né? Não só dentro de um lar, dentro de uma casa, como também no ambiente de trabalho, nas escolas. Então, precisamos de medidas e políticas públicas eficientes que possam realmente amenizar essa situação. Lembrando que todas essas reuniões você pode assistir na íntegra no youtube.com/TV Câmara Campinas. Tem uma aba lá escrito ao vivo, você clica e procura a reunião que você quer assistir. 1h mais 14 minutos, a gente segue aqui com as notícias do Legislativo, agora com o vereador Rubens Gás, porque ele protocolou um requerimento destinado ao Executivo, questionando o não atendimento ainda às emendas impositivas. Um requerimento apresentado pelo vereador Rubens Gás, na reunião ordinária, pede a informação ao Executivo, através da Secretaria Municipal de Saúde, sobre o andamento das emendas impositivas destinadas a 4 postos de saúde da região dos Amarais. Nós destinamos R$1.360.000, destinamos de forma igualitária para 4 centros de saúde na região dos Amarais, né? Então, nós gostaríamos de saber, com relação a várias vertentes, como recepção, monitoramento, acessibilidade, informatização, climatização e reforma do prédio. Então, nós gostaríamos de acompanhar todo o andamento desses valores destinados a esses 4 centros de saúde. O parlamentar quer saber qual a previsão para o início da realização de reformas, manutenção e melhorias para cada centro. Na saúde, a humanização é definida pelo acolhimento ao paciente, melhor infraestrutura para o agente e redução na jornada de espera de atendimento. O que a gente vê é com relação à recepção, porque o que mais se cobra do centro de saúde é a maneira como as pessoas são recebidas, né? Então, a humanização é algo primordial, é uma das premissas que nós sabemos que precisa melhorar na saúde. E em reunião solene, fotógrafo e militante do movimento sindical, o João Zincler, foi homenageado de forma póstuma pelo mandato da vereadora Guida Calisto. Por meio de uma parceria entre o mandato da vereadora Guida Calisto e o acervo João Zincler, foi realizada uma homenagem póstuma ao fotógrafo. João Zincler nasceu no Rio Grande do Sul em 1956 e faleceu em 2013. De origem operária, ele passou a juventude trabalhando na construção civil. Durante as décadas de 80 e 90, foi operário metalúrgico e dirigente sindical. Em Campinas, atuou como repórter fotográfico dedicado à luta política dos trabalhadores do Brasil. Guida Calisto contou que conheceu João durante sua época de oposição dentro do movimento sindical dos servidores. Todo momento que nós estávamos reunidos, lutando pelos nossos direitos, fazendo a luta pelo serviço público de qualidade, defendendo que a gente tivesse
um município que ofertasse um serviço de qualidade para a nossa população, ali estava o João, né, presente e registrando o nosso movimento, participando, inclusive, debatendo com a gente a nossa própria pauta, que não era a pauta dele, diretamente dizendo, porque ele não era um servidor público, mas ele era um operário, um trabalhador, e por conta do lugar que ele ocupava, ele acabava sendo inserido em todas essas lutas. A parlamentar ressaltou que essa homenagem é uma forma de manter viva a memória do fotógrafo, além de se sentir honrada em conduzir esse tributo. Eu fiquei muito honrada desse instituto, né, que faz aí a preservação da memória, né, de tudo que o João Zincler resultou, né, de tudo que ele significa para nós, principalmente para nós no movimento sindical. Eu fico bastante honrada de ter sido escolhida pelos companheiros, né, sendo representada aqui pela Sônia Fardinho, historiadora, companheira. Eu fico muito feliz por ter sido escolhida, pelo nosso mandato ter sido escolhido para poder ofertar e homenagear esse grande companheiro. Também estiveram presentes Sônia Fardim, do acervo João Zincler, e Humberto Inarelli, coordenador do arquivo Edgar Leuroth, da Unicamp. Sônia falou da importância da preservação do acervo. As imagens desse acervo contêm muita informação do que a nossa classe aprendeu a fazer, dos seus acertos, dos seus erros, do seu acúmulo de produção de conhecimento em várias áreas. Produção de conhecimento do fazer a luta, do se auto-organizar e, principalmente, de se documentar e produzir a sua própria versão da luta e comunicar isso. Esse acervo traz uma série de possibilidades de aprendizado para o presente e para o futuro. E a nossa tarefa é cuidar desse conjunto de documentos, que são 53 mil negativos e aproximadamente 200 mil imagens em digital, porque nelas estão o nosso saber, o saber produzido e exercitado pela classe trabalhadora brasileira. Um vídeo da trajetória de João foi exibido e o microfone ficou aberto para a plateia que quisesse prestar suas homenagens. Humberto explicou por que os arquivos de Zincler estão presentes no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp. Esse acervo do João Zincler, eles têm registros datados do início de 1990 até 2013, são registros de greves, debates, ocupações, mobilizações, passeatas, movimentos estudantis, festas e celebrações. Tá? Por tudo isso, é um acervo que cabe direitinho à temática do AEL. E nos honra muito poder ter uma grande parte desse acervo. E hoje é quarta-feira, portanto é dia de reunião ordinária, a 22ª do ano. A partir das 6 horas da tarde, os vereadores vão se reunir para discutir e votar 10 projetos. Entre eles está um projeto de lei em definitivo, portanto em segunda análise, de autoria do vereador Luiz Cirilo, que obriga hospitais e maternidades da rede pública municipal e particulares a instalarem câmeras de segurança nos berçários e nas unidades de terapia intensiva neonatal. Também está prevista para a votação nesta quarta-feira, porém, em primeira análise, uma proposta do vereador Eduardo Magoga que permite que veículos que prestam serviço ao Programa de Acessibilidade Inclusiva possam utilizar as faixas exclusivas para ônibus nas vias urbanas. A partir das 6 horas da tarde, você pode assistir à reunião ordinária aqui do plenário, entrada pela Avenida Engenheiro Roberto Mange, número 66, no bairro Ponte Preta. Se não tiver condições, claro, a TV Câmara Campinas transmite na íntegra.